Que na verdade aquele Paulo, a gente estava conversando que ele estava na segunda viagem apostólica, né? Mas ele já de Atenas, que a coisa não foi bem, que eles não aceitaram bem o Cristo, ele foi para Corinto, de Corinto para Éfeso, de Éfeso ele voltou para o porto de Cesareia, foi a Jerusalém, isso tudo já finalizando a segunda viagem. E depois disso, ele recomeça já na terceira viagem. Aí ele sai de Antioquia e já não vai mais de barco, aí ele vai a pé e vai caminhando novamente pela Ásia Menor ali e chega em Éfeso de novo. Então, agora nós já estamos na terceira viagem apostólica de Paulo. Eu não me lembro bem quem fez a semana passada. Foi a Fátima, do batismo, né? Aquele batismo foi logo que Paulo chegou em Éfeso, já na sua terceira viagem apostólica, que ocorreu aparentemente em torno do ano 52 depois de Cristo. Daí, um pouquinho, em torno disso aí, que essas datas não são muito certas, mas um pouquinho depois de 52. Então ele volta a Éfeso, né? Faz aquele batismo de Jesus, né? Ele fala de João, o batismo do arrependimento, e Jesus traz um novo batismo, um batismo do Espírito, né? E ele segue em Éfeso. Segundo os Atos dos Apóstolos, ele fica em Éfeso aí em torno de 2 anos nessa oportunidade. Então, nós já estamos na terceira viagem apostólica. Paulo sai de Antioquia, vai caminhando e chega em Éfeso de novo. A Fátima fez o comentário sobre o batismo e hoje a Andiara vai seguir, tá certo? Nos Atos. Aí pode ir aí, Andiara, é 19. Vamos lá. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Que nós possamos então aquecer os nossos corações aí com as histórias de Paulo, né? Bem, ficou para a gente passar hoje Atos capítulo 19, versículo 11, que diz o seguinte: Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo. O Lu já deu aí uma contextualizada, né? Mas eu vou só acrescentar uma pequena coisa aqui, que é até o versículo seguinte, que é o 12, que Paulo estava em Éfeso e que Deus, através dele, fazia esses prodígios incomuns. De tal maneira que as roupas que Paulo usava, as pessoas pegavam essas roupas, levavam para os doentes e para os obsediados, e esses doentes que usavam as roupas de Paulo, os obsediados que usassem as roupas de Paulo, eles eram curados e os espíritos malignos e os espíritos imperfeitos eram afastados. Então, tamanha a comunhão que Paulo estava com Deus. Bem, é um versículo bem pequeno, mas de uma profundidade imensa. Então, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho alguns fatores aqui. Essa primeira parte a ser analisada seria o seguinte: Deus fazia através das mãos de Paulo. O que nós entendemos disso? Paulo era médium, ele era médium vidente, ele era médium de cura, ele era médium de psicografia. Mas era Paulo quem fazia isso tudo? Não. É muito claro para a gente, está muito claro isso aqui. Deus fazia através das mãos de Paulo. Para a gente, para ficar bem entendido isso na nossa cabeça, que o médium não é nada, né? O médium, ele é simplesmente um instrumento, o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. E que sem o concurso dos espíritos, o médium não faz nada. Então,
para isso ficar bem claro para a gente, Deus é quem fazia através das mãos de Paulo. O segundo tópico para a gente analisar é o seguinte: os prodígios incomuns que Deus fazia. O que seriam esses prodígios incomuns? As curas, né, das doenças e as desobsessões. Bom, essas questões, esses prodígios, são ainda chamados pelas outros segmentos religiosos de milagres. Mas milagre não seria uma palavra adequada, porque Deus estaria derrogando as suas próprias leis, sendo que nós sabemos que, desde que a humanidade está na Terra, esses prodígios, né, incomuns, eles existem, a mediunidade, etc. E o terceiro tópico aqui, para a gente finalizar esses tópicos, seria a questão das roupas, que foi uma coisa muito interessante que eu achei, a questão das roupas de uso pessoal de Paulo. Por quê? Paulo, ele estava numa sintonia tão grande, tão em tamanha comunhão com Deus, que ele emanava de si a energia de Deus. E essa energia, ela ficava impregnada nas roupas dele, que ele usava. E o que acontecia? As pessoas pegavam essas roupas e passavam, por exemplo, para um doente. O doente que usasse essa roupa ficava curado. Então, nós temos dois fatores aí. A energia que ele emanava, que provinha de Deus, e a fé da pessoa que estava usando essas roupas. Eu lembrei de uma outra passagem da Bíblia também, que fala dessa questão das roupas, que é muito interessante, que é a da mulher hemorroísa, não sei se vocês vão se lembrar, em que Cristo estava no meio da multidão, e a mulher hemorroísa, ela com muita fé, ela toca na veste de Cristo e ela fica imediatamente curada. Então, foi isso que aconteceu, né? Aquela energia de Deus que estava emanando do Cristo ali, que estava impregnando as roupas dele, e mais, né, associado à fé daquela mulher, houve então a cura. E o que Emmanuel vem nos trazer a respeito dessa passagem, que é pequena, mas muito profunda? Emmanuel intitulou o capítulo dele como Mãos Limpas. E ele nos diz o seguinte: muitas pessoas acham que Paulo recebeu privilégios de Deus, mas essas pessoas se esquecem de todo o trabalho que Paulo teve para chegar a ter essa comunhão com Deus. A gente vai lembrar, então, tanto é que poucas pessoas perguntam, Emmanuel fala aqui, quanto que custou para Paulo a limpeza das suas mãos? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a história de Paulo. Para quem não conhece a história de Paulo, tem esse livro aqui, que é Paulo e Estevão. Muito bom, eu recomendo, que nos conta a história de Paulo. Então, o que aconteceu? Paulo, antes da sua conversão ao cristianismo, ele era rabino, ele pregava no sinédrio, ele era uma figura muito respeitada pelos judeus, né, da sociedade lá da época judaica. Ele era muito rico, ele era muito orgulhoso, e também perseguidor dos cristãos, porque a maior parte, eu creio, dos judeus não aceitou o Cristo como sendo o enviado de Deus, como sendo o Messias. Então, Paulo perseguia os cristãos. Mas, com o episódio da aparição de Jesus para Paulo, às portas de Damasco, começou então ali a conversão de Paulo ao cristianismo. E dali para frente a sua vida mudou completamente, porque ele foi deserdado, ele foi abandonado pela sua família, ele foi humilhado, muito humilhado pelos seus companheiros do sinédrio. Ele sofreu todo tipo de zombaria,
ele sofreu pedradas, açoites, tudo de pior que vocês imaginarem, por estar pregando o Evangelho do Cristo. E ele também, gente, ele passou por qualquer sacrifício para poder, em prol, né, dos seus semelhantes, para poder propagar o Evangelho do Cristo. Então, nos mostra quanto custou a limpeza das mãos de Paulo, né? E Emmanuel traz para a gente, então, que vai ficar para a nossa reflexão, o seguinte: Deus, ele é nosso Pai, ele é Pai de cada um de nós, ele é o mesmo Pai para todos nós, ninguém tem privilégios, né, na criação divina. A única coisa que Deus nos pede para que ele haja através de nós, para ajudar e em prol da humanidade, é que nós estejamos com as nossas mãos limpas. Então, fica aí para as nossas reflexões profundas. Quão limpas estão as nossas mãos para que Deus possa agir através de nós? Então, é isso. Beleza. É isso. É interessante porque a gente às vezes gosta da parte gloriosa do apóstolo, ou do Cristo, ou dos grandes vultos, né, do cristianismo. Mas a gente se esquece, na maioria das vezes, dos sacrifícios, dores e sofrimentos que esses seres passaram até que chegassem a ser gloriosamente entrar na graça do Senhor. Né? Isso é uma coisa importante, é verdade. Vamos lá então, gente. Alguém se habilita a fazer os atos da próxima semana? Ou no finalzinho nós escolhemos aí? Alguém? Então, no final nós escolhemos, então. Vamos lá. Vamos lá? Céu e Inferno. Nós estamos no capítulo 6. Estamos falando das penas eternas, né? Os questionamentos de Kardec e as reflexões de Kardec quanto à impossibilidade das penas eternas. E agora ele continua no item 19, capítulo 6, item 19, ele vai continuar rebatendo essa ideia das penas eternas. Tá bem? Todo mundo aí já se ajeitou aí? Podemos ir? Então vamos lá, Gabi. É incontestável que a alma, atrasada intelectual e moralmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para desfrutar dos esplendores do infinito, que aquela na qual todas as faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, pois, essas almas não progridem, não podem, nas mais favoráveis condições, gozar perpetuamente, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Chega-se, pois, forçosamente, para estar de acordo com a rigorosa justiça, a esta conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram as atrasadas e que progrediram. Mas aqui tocamos na grande questão da pluralidade das existências, como o único meio racional de resolver a dificuldade. Entretanto, dela faremos abstração e reconsideraremos a alma em uma só existência. Então, aqui a gente vê mais uma vez a ideia que o que explicaria os graus de desenvolvimento, de despertamento espiritual diferentes entre nós é exatamente as vivências, as dedicações, as idas e os retornos que nós temos, né? Através da morte e do renascimento. Então, aqui ele volta a falar da explicação da reencarnação. Então, só para lembrar da semana passada, semana retrasada, quando a gente trouxe as reflexões do Severino, né, no livro Analisando as Traduções Bíblicas,
quando ele analisa o Salmo 19, o que ele põe? O ensinamento de Deus é perfeito. Faz o espírito voltar. Muito claro em hebraico. E no Salmo 23 a gente vê mais uma vez aquele famoso salmo: Senhor é meu pastor, não me faltará, né? Por águas calmas me conduzirá. E aí ele segue dizendo: fará meu espírito voltar e me amará por caminhos justos, me guiará por caminhos justos. Então, a gente vê claramente que a ideia do povo hebreu e as traduções hebraicas, elas mostram essa ideia do retorno, do renascimento, da reencarnação, né? Está muito claro na Bíblia, e isso foi extremamente adulterado e modificado para satisfazer os interesses dos segmentos religiosos diversos. Tá bem? Vamos lá. Então, isso aqui só citou 2 exemplos para isso, mas o próprio Jesus falou disso na conversa com Nicodemos, né? A famosa conversa: não será necessário nascer de novo. E o Nicodemos não entendeu muito bem aquilo, certo? Então, o próprio Jesus falou isso, né? Paulo, em suas cartas, né, ele fala muito, ele fala disso do corpo psíquico, que seria um corpo físico, depois fala do corpo espiritual, que seria nossa vivência no plano espiritual. Então, ele fala das 2 coisas, que nós somos semeados no corpo psíquico e somos ressuscitados, né? Na linguagem bem antiga, em corpo espiritual. Então, Paulo também coloca essa questão. Com outras palavras, mas ele põe isso. Ele já botava isso. Tá bem? E, mais uma vez, aqui a gente vê que Paulo, com a mediunidade, o livro e os Atos dos Apóstolos é um livro extremamente mediúnico o tempo inteiro. E Paulo percebia isso porque ele tinha visões, ele tinha audição de espíritos, né? Estevão, Jesus, o próprio Jesus conversou com ele, está descrito nos Atos dos Apóstolos. Quando ele fica angustiado e ele é perseguido, Jesus fala para ele: continue a falar, não se cale. Tem muitos conhecidos nessa cidade e eles estarão contigo. Então, Jesus fala com Paulo. Então, Paulo era um médium, né? E os Atos dos Apóstolos para falar de mediunidade de ponta a ponta. Ele já começa falando de mediunidade, né? Só que com outros dizeres, né? Então, vamos lá. Eis como se vê tanto um jovem de 20 anos, ignorante, de instintos viciosos, negando Deus e sua alma, entregando-se à desordem e cometendo toda espécie de faltas. Entretanto, ele se encontra em um meio favorável. Trabalha, se instrui pouco a pouco, se corrige e finalmente torna-se piedoso. Não é um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida e não se vê em todos os dias casos semelhantes? Esse homem morre santamente em uma idade avançada e, naturalmente, a sua salvação está assegurada. Mas qual teria sido a sua sorte se um acidente o tivesse feito morrer 40 ou 50 anos mais cedo? Ele estava em todas as condições necessárias para ser condenado. Ora, uma vez condenado, todo o progresso estaria detido. Eis, pois, um homem salvo, porque viveu longo tempo, e que, segundo a doutrina das penas eternas, teria se perdido para sempre se tivesse vivido menos, o que poderia resultar de um acidente fortuito. Desde que a sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que não poderia progredir no mesmo tempo depois da morte, se uma causa independente da sua vontade lhe impediu de fazê-lo durante a sua vida? Por que Deus ter-lhe recusado os meios? O arrependimento, embora tardio, teria ocorrido a tempo. Mas se desde o instante da sua morte uma condenação irremissível o atingisse, seu arrependimento teria sido infrutífero pela eternidade, e sua aptidão para progredir destruída para sempre. Nossa, muito lindo isso. Para sempre, é isso mesmo, né? Ele cita o exemplo aqui do homem, né?
um jovem desregrado, de repente ele se instrui, ele se modifica, passa a ser um ser virtuoso, um homem virtuoso, e ele morre santamente, nos termos de Kardec. Ou seja, ele começou mal, mas ele se redimiu, se arrependeu, reparou e melhorou, progrediu em vida. Mas, se essa vida tivesse sido interrompida muito precocemente, e aí, Deus não vai permitir a esse ser se recupere, que ele tenha uma nova oportunidade? Se nós pensarmos num Deus bom e misericordioso, é claro que Deus vai permitir. Então, é contra a lógica a ideia da pena eterna. Né? Ele cita um exemplo muito simples aqui, mas que é um exemplo muito claro para a gente dessa impossibilidade das penas eternas. Certinho? Porque a ideia das penas eternas é uma ideia falha. Né? E a ideia da lei do progresso é lei divina. Nós todos vamos progredir enquanto seres, como o nosso planeta vai progredir enquanto planeta, enquanto o universo vai progredindo, vai se modificando. Né? Então vamos lá. A Vá bem lembrou aqui no chat que isso faria com que os atributos de Deus fossem negados, caso as penas eternas fossem real. A única possibilidade de progressão do ímpeto. Sim, é isso mesmo. Se a gente pegar lá os atributos de Deus, ó, imaterial, imortal, soberanamente bom, soberanamente poderoso, justo e bom, né? A pena eterna, ela vai de encontro com os atributos de Deus. Vamos lá. O dogma da eternidade absoluta das penas é, pois, inconciliável com o progresso da alma, uma vez que a ele oporia um obstáculo invencível. Esses dois princípios se anulam forçosamente um pelo outro. Se um existe, o outro não pode existir. Qual dos dois existe? Ou seja, se há uma pena eterna, não pode haver lei do progresso. Né? Então, qual que é a lógica? É que a pena eterna não existe. E a lei do progresso é uma lei divina, que está aí claramente expressa para a gente ver. Vamos lá? A lei do progresso é patente, não é uma teoria, é um fato constatado pela experiência. É uma lei natural, lei divina, imprescritível, uma vez, pois, que ela existe e que não pode se conciliar com a outra, é que a outra não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros não teriam jamais visto o céu se tivessem morrido antes do progresso que trouxe a sua conversão. Aqui ele citou Santo Agostinho em São Paulo, mas nós podemos pensar aqui, Maria de Magdala, né? E sem ser um vulto importante, famoso, mas a gente lembrar do endemoniado gadareno, quando Jesus expulsou os demônios dele, que foram aqueles demônios que foram os porcos caíram no precipício, ele tornou-se um seguidor de Jesus, depois passou a pregar, e não é famoso. Então, quantos anônimos se modificaram e se tornaram grandes cristãos? Né? Vamos lá? A esta última assertiva, responde-se que a conversão desses santos personagens não foi um resultado do progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Mas aqui é fazer um jogo de palavras. Se fizeram o mal e mais tarde o bem, é que se tornaram melhores, então progrediram. Deus lhes teria, pois, por um favor especial, concedido a graça de se corrigirem? Por que a eles e não aos outros? É sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e seu amor igual para com todas as criaturas. Ou seja, para Deus não há privilégios, nem privilegiados. Foi exatamente o que eu falei nos Atos hoje. Né? Exatamente.
Não há privilégios nem privilegiados na criação. É exatamente, inclusive, falou nos Atos hoje, né? Deus não é parcial, nós temos um Deus justo e bom. Por que esses seres aqui eles não foram agraciados por Deus? Eles se modificaram, lutaram intimamente, buscaram crescer em seu despertar espiritual de uma maneira absurda, né? E aí conseguiram vencer a eles mesmos e trabalhar para o Cristo. Então é isso, não há privilégios. Tá bem? Vamos lá. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é um filho de suas obras, durante esta vida e depois da morte. Não deve nada ao favor. Deus o recompensa pelos seus esforços e pune-o pela sua negligência, tão longo tempo quanto seja negligente. Então vamos lá. A gente volta àquela coisa, aquela famosa frase, a cada um segundo as suas obras, né? Mas nós temos muitos outros exemplos, ó. E na carta aos Romanos, capítulo 2, na segunda carta de Paulo aos Timóteos, ele põe: retribuirá a cada um segundo o seu comportamento. Aí a gente pensa, mas isso é só coisa do Novo Testamento, no Antigo Testamento não tem isso. Tem. Olha, a gente vê o Salmo 28, está lá. Dá-lhes conforme suas obras, segundo a malícia de seus atos. Depois a gente pega os profetas. O profeta Jeremias diz: para retribuir a cada um segundo sua conduta, segundo o fruto de seus atos. Ou seja, essa ideia de que Kardec depois chamou de lei de ação e reação, essa ideia já vem de 1000 anos antes de Cristo nos Salmos, passa pelos profetas, chega os evangelizadores, passa por carta de Paulo e chega em Allan Kardec como lei de causa e efeito. Ou seja, isso não mudou, tem milênios que isso acontece e que às vezes a gente ainda reclama do que está acontecendo, né? Mas é isso, Deus é justo, né? E é interessante quando Paulo nos diz, nos Atos mesmo dos Apóstolos, nós lemos esses dias, no capítulo 17, ele diz: pois em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, nós estamos todos envoltos, né? Somos envolvidos pelo amor, pelas intuições, pelo que Deus dá a cada um de nós, pela graça de Deus. E cada um de nós, com seu despertamento, vai pensando, vai se melhorando, vai se entendendo, vai buscando se autoconhecer. Esse é que é a grande essência do ser. Essa busca por si mesmo, por se conhecer, por se modificar, por se aproximar do Cristo e do comportamento que Cristo propõe a nós. Beleza? Vamos lá? A doutrina das penas eternas fez sua época. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como temor salutar até que os homens estivessem no estado de compreenderem a força moral. Tal como as crianças, que se contêm durante um tempo pela ameaça de certos seres quiméricos, com a ajuda dos quais se assusta, mas chega um momento quando a razão da criança por si mesma faz justiça aos contos com as quais foi embalada, tornando-se absurdo pretender dirigi-las pelos mesmos meios. Se aqueles que a dirigem persistirem em afirmar-lhe que essas fábulas são verdades que deve tomar ao pé da letra, perderão a sua confiança. Assim, ocorre hoje com a humanidade. Ela saiu da infância e sacudiu as suas andareiras. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva sob a força material, nem esse ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados. Então, nós falamos agora há pouco dos atributos de Deus. Mas quando Kardec fala dos atributos do espírito, né? O que são as características do espírito? E duas muito importantes: a razão
e a consciência de si mesmo. Quer dizer, esses atributos são mais importantes que a consciência, do que a inteligência. Então, ser baseado em razão e a consciência de si mesmo, você começa a raciocinar em cima dessas penas eternas e você vê que realmente isso não tem o menor sentido. Né? Quando éramos crianças espirituais, mais do que ainda somos hoje, nós tínhamos medo dessas histórias da carochinha, nos declinávamos disso, ficávamos com medo. Ah, tem a pena eterna, né? Eu não posso fazer isso porque eu vou ser punido eternamente. Hoje a gente vê que essa ideia de pena eterna não vai fazer o ser modificar. Então, o que vai fazer o ser modificar? É quando nós começarmos a ter consciência do nosso dever. É aí que nós precisamos buscar. Beleza? Então, vamos lá. A Vanessa fez um outro comentário aqui que fala: o homem torna-se responsável por sua elevação. Não há mesmo lugar para passividade. É meio que ele, vamos dizer, tomar a culpa, né, dos seus Sim. atos e não depositar em Deus, em outras coisas, né? Porque isso é muito comum, né? A gente põe culpa em Deus, põe culpa no clima, põe culpa no patrão, põe culpa no empregado, mas muitas coisas são nossas, né? O processo de mudança nosso é de esforço, de vontade de cada um de nós. E o processo do conhecimento vai nos dar condições de fazer essas buscas, do autoconhecimento e do conhecimento em geral. Nós só vamos entender que estamos errados quando conhecermos nossos erros. Enquanto nós acharmos que a gente não erra, ou que nós estamos muito bem, nós não vamos corrigir as nossas falhas. Então, é um processo de conscientizar-se do que é preciso fazer para que o ser espiritual comece a se melhorar moralmente, no comportamento, certinho? E eu acho que o principal é a gente entender também que é pela gente, né? Sim, Não por Deus. Ele não vai exatamente. cobrar isso da gente. É É a gente mesmo que tem que buscar por nós. isso, é isso. Através do quanto mais nós nos despertarmos espiritualmente, maior a nossa capacidade de compreensão exatamente disso aí. É por nós mesmos que nós precisamos modificar. Vamos lá. A crença é um ato do entendimento e por isso não pode ser imposta. Se durante um certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pôde ser inofensivo, salutar mesmo, chega o momento de tornar-se perigoso. Com efeito, desde o instante em que o imponhais como verdade absoluta, quando a razão o repele, disso resulta necessariamente de duas coisas uma. Ou o homem quer crer e procura uma crença mais racional, e então se separa de vós, ou bem não crê mais em nada. É evidente, para quem estudou a questão a sangue frio, que em nossos dias o dogma da eternidade das penas fez mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. É, olha, precisa ver, se a gente pensar em eternidade das penas, não tem o menor sentido, né? Se a gente pensar, então o que eu vou modificar? O que eu vou fazer? Então eu vou viver a vida material, não estou nem aí para Deus, porque ele não existe mesmo, que acabou aqui, acabou, depois eu. E acabou. Pronto, então eu vou viver intensamente isso aqui, porque isso aqui acaba. Né? Mas quando nós passamos a usar mais da racionalidade, e aí uma frase muito legal do Kardec, quando ele fala: a crença é um ato de entendimento. Ou seja, a crença não é o acreditar. A crença é você entender e confiar nesse Deus, no qual nós vivemos e nos movimentamos, como os dizeres do Paulo. Então, a crença vai fazer com que a gente fortaleça essa união com Deus, essa união, né, com o alto. E se nós pensarmos essas histórias de penas eternas, isso vai fazer com que a gente se ligue à matéria e criemos ateus, passemos a desacreditar que existe um Deus, que seria justo e bom. Certo? Então vamos lá.
As ideias seguem um curso incessantemente progressivo. Não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. Querer detê-lo ou fazê-lo retroceder, ou simplesmente permanecer atrasado quando ele avança, é perder-se. Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou de morte, para as religiões, assim como para os governantes. É um bem? É um mal? Seguramente, é um mal aos olhos daqueles que, vivendo no passado, veem esse passado lhes escapar. Para aqueles que veem um futuro, é a lei do progresso, que é uma lei de Deus. E contra as leis de Deus, toda resistência é inútil. Lutar contra a sua vontade é querer se destruir. Pode ir, Gabi, vamos lá. Porque, pois, querer a toda força sustentar uma crença que cai em desuso e que, em definitivo, faz mais de mal do que de bem para a religião? Então, agora é um lado triste mesmo. E a gente, infelizmente, vê isso aqui que Kardec vai falar acontecer ainda hoje, né? Então, a gente vai ver que é um lado muito ruim, esse aqui, das religiões, que não tem nada a ver com a religiosidade, né? Vamos lá, Gabi. Ai, é triste dizer, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Essa crença foi largamente explorada com a ajuda do pensamento vigente de que, com o dinheiro, poder-se abrir as portas do céu e se preservar do inferno. As somas que ela produziu e que produz ainda são incalculáveis. É um imposto levantado sobre o medo da eternidade. Sendo esse imposto facultativo, o produto é proporcional à crença. Se a crença não existe mais, o produto se torna nulo. A criança dá voluntariamente seu bolo àquele que lhe promete livrá-la do lobisomem. Mas quando a criança não crê mais no lobisomem, guarda o seu bolo. Não é? É muito claro isso. Se você passa a raciocinar, se você passa a acreditar que a fé depende do entendimento, essas questões de utilizadas para manipulação, para subjugação, ligadas a coisas materiais, também não vão te afetar mais. E aí você passa a usar os atributos do espírito, razão, consciência de si mesmo, autorresponsabilizar-se pelos seus atos. E aí você começa a se afastar desses segmentos que, infelizmente, ainda usam, né, desses argumentos para angariar fundos. Né? Então é isso. Agora, Kardec fala bem legal da revelação. Né? Vamos terminar esse 24 aqui para a gente passar para o livro dos Espíritos. Vamos lá? A nova revelação, dando ideias mais sensatas da vida futura e provando que se pode chegar à salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição tanto mais viva quanto mais seca uma fonte importante de receita. Assim, ocorre cada vez que uma descoberta ou uma invenção vem mudar os hábitos. Aqueles que vivem dos antigos usos custosos os enaltecem e desacreditam os novos, mais econômicos. Crê-se, por exemplo, que a imprensa, malgrado os serviços que deveria prestar à humanidade, deva ter sido aclamada pela numerosa classe dos copistas? Não, certamente. Eles deveram maldizê-la. Assim deve ter sido com as máquinas, as estradas de ferro e sem outras coisas. Ou seja, se a gente lembrar que isso está muito distante de nós, antigamente você tinha os copistas. Por exemplo, as cartas de Paulo mesmo. Paulo escrevia e tinha aqueles que copiavam. Né? Eles copiavam as cartas para ir passando para as outras comunidades cristãs. E quando veio a imprensa, né, para nós, por isso que isso é muito distante. Você faz a cópia e sai um livro, centenas, milhares de cópias em poucos minutos aí. E agora está mais ainda, né? Internet, você
divulga tudo de uma maneira muito mais rápida. Então, é isso que ele está falando. Que quando vai modificando, a humanidade vai progredindo, determinadas coisas vão perdendo significado, perdendo importância, né? E aí, quando Kardec fala da nova revelação, né, que nós, espíritas, tratamos como paráclito, onde está aí? No Evangelho de João, né, capítulo 16, João fala do paráclito. O que é o paráclito? Quando João fala especificamente do retorno do paráclito, paráclito é o quê? O que consola, o que reanima, o que encoraja, o que intercede por nós em determinadas coisas, né? Então João fala isso do Paráclito, que quando ele vier, o Paráclito, que é o que consola, o que reanima, o que encoraja, o que vai interceder por nós, quando o Paráclito vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento do pecado. E logo depois, no 16:12, ele fala: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará à plena verdade. Então, é muito claro aqui para Kardec a ideia que quando nós recebemos, quando nós começamos a receber esses ensinamentos do Espírito da verdade, esse paráclito, né, que a gente acha que é o Espiritismo, nós começamos a ter uma nova visão de fé, né? De Deus, da crença, do acreditar. Passamos a nos responsabilizar, passamos a utilizar a razão. E isso faz com que a gente abandone antigas convicções que nós todos tínhamos. Porque nós agora estamos espíritas, mas em outras encarnações, em outras eras, o espiritismo não existia. Então nós não fomos formados ou embasar nossa fé no Espiritismo. Mas com o progresso, hoje, nós nos declaramos espíritas, estamos ligados a isso, porque a razão nos move para isso. Né? E o Paráclito, o Espírito da Verdade, é exatamente isso. Ele nos fará conhecer a verdade. E essa verdade é que vai nos modificar. Né? E a grande verdade aqui é a verdade de nós mesmos, seres espirituais, potencialmente perfectíveis. Nós somos potencialmente perfeitos. Somos perfectíveis. Beleza? Certinho? Vamos só ver um último parágrafo aí, galera. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas é uma questão fútil da qual se ri. Aos olhos do filósofo, tem uma gravidade social pelos abusos aos quais dá lugar. O homem verdadeiramente religioso vê a dignidade da religião interessada na destruição desses abusos e da sua causa. É isso. Certinho? Ficou claro aqui, gente? Semana que vem a gente pega essa parte do Ezequiel aqui, que é fantástica. Vai ver uma ideia de um profeta, mas o texto dele é espetacular. A gente, como vai demorar nele, a gente pega semana que vem. É muito legal o texto do Ezequiel. Certinho? É uma aula mesmo de condução, apesar de ele ter escrito muito antes de Cristo, né? Mas é uma aula de condução da maneira que Cristo nos quer que a gente se conduza. Vamos lá? Então vamos para o livro dos Espíritos. Semana que vem a gente pega no Ezequiel. Beleza. Vamos lá? O livro dos Espíritos. 565 a questão. Vamos lá. Isso, 565. Beleza. É isso. Pode começar? Todo mundo se ajeitou aí? Vamos lá. A primeira pergunta é mais tranquila, é uma pergunta com resposta bem curtinha. Depois da 566 é que dá para a gente conversar mais. Mas vamos lá na 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles?
eles examinam o que possam provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Então, vamos lá. É uma pergunta muito curtinha, que fica meio estranha, mas o que Miramês fala para a gente? Que a arte é um dom que nós, enquanto almas, enquanto seres, precisamos desenvolver. E às vezes a gente pensa em arte, só em arte, aquele que faz escultura, aquele que faz pintura, mas aqui Miramês põe um conceito muito mais amplo. É a arte de nós como um todo, né? De sabedoria, de dom da profecia, de entendimento, de dom da cura. E ele busca, que é muito interessante, um dizer de Paulo, quando Paulo fala da, dos médiuns, mas na verdade ele não fala do médium da maneira que a gente vê só dos, no intercâmbio com os espíritos, quando ele fala dos dons espirituais. E aí Paulo nos diz, na primeira carta aos Coríntios, é muito interessante a maneira que Paulo põe. Paulo põe a diversidade dos dons do nosso espírito. É a diversidade dos dons do nosso espírito é o mesmo, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, ele põe que os dons espirituais têm grande diversidade, mas aquele que nos oferece os dons é sempre o mesmo. E aí ele fala de dom da sabedoria, dom da profecia, dom de cura, dom do intercâmbio com os espíritos, né? Que para nós é a mediunidade. E cada um tem esses dons, né? Mas Deus nos dá esses dons de acordo com o que lhe aprouver, de acordo com a necessidade que cada um de nós temos. Então, quando fala em artes, Paulo usou termos dons, né? Leon Denis usa o termo de aptidão, né? Só que a gente amplia esse conceito. Então, os espíritos se interessam por essas artes, por esses dons nossos. Os dons que são ligados a coisas elevadas, eles se interessam. Os dons que não estão ligados a questões elevadas, espírito elevado não vai se interessar. Mas aí nós vamos atrair aqueles que se simpatizam com o que estamos pensando, né? Aí a grande lição fica que nós precisamos trabalhar esses dons, para que a gente sintonize com espíritos elevados que vão nos ensinar a aprimorar esses dons, ao invés de nós sintonizarmos com espíritos cada vez mais imperfeitos que vão tentar denegrir ainda mais dons que muitas vezes nós nem deveríamos tentar. Isso a gente vê repercutido o quê? Nas músicas de hoje, né? O exemplo mais escancarado são as músicas, né? Que seriam as artes. Quem se interessa por determinadas músicas, né? Aqueles que se afinam com determinados pensamentos. E é aqui que Leon Denis, que Miramês nos chama a atenção no comentário. Tá bem? Beleza? Ô, Lu, explica aí para nós, fazendo favor, porque da maneira como você disse, ficou parecendo que esses dons são privilégios, né? Que Deus concede aos homens, digamos assim, para esse aqui eu vou dar o dom do canto, para esse eu vou dar o dom da pintura. Sendo que, assim, a meu ver, isso já são aquisições da alma, dos espíritos, e que em determinadas encarnações isso vai ser utilizado ou não. É. Poderia ser mais ou menos por aí? A próxima pergunta vai falar exatamente disso. Vai responder essa questão. Porque Tá. aí vai cair de novo naquela. Se Deus dá os dons ou aptidões para determinados seres, nós estaríamos fazendo com que Deus está criando privilegiados na criação. E nós já Então, temos hoje, nos atos que não há privilégio, que Deus não cria isso. Então, os dons ou as nossas habilidades, Deus nos fornece
E nós temos que trabalhar intensamente nesses dons para que a gente os aprimore, e também eles nos são dados para que nós desenvolvamos nessa ou naquela encarnação esse ou aquele comportamento, esse ou aquele pensamento. Então, isso é uma necessidade nossa, né? E às Então, vezes a gente se dedica muito a um dom ou a outro, porque é uma necessidade de nós nos aprimorarmos nessa ou naquela área enquanto espíritos. Beleza? porque senão a gente estaria caindo de novo na questão, Deus seria injusto se ele Exatamente. distribui dons aleatoriamente para uns e para outros não. Não é isso, né? Vamos ver a próxima questão, que vai falar exatamente, vai complementar isso aqui. É exatamente isso. Vamos lá. Um espírito que teve uma especialidade sobre a Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num fim geral. Se ele é bom, interesse-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que o conhecestes pode vir a praticar uma outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Assim, segundo seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo dizendo que tudo se confunde no fim geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Como quereis vós que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem isso, que para eles não é mais do que uma obra de escolar? Eu disse, eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Então, quer ver? Para aí um pouquinho, vamos só, porque aí fica meio estranho, por quê? Ele está falando de espírito elevado nessa resposta. Aí depois Kardec percebe isso, Kardec vai perguntar nessa segunda parte, mas acontece isso também com os espíritos inferiores? Então vamos primeiro comentar os elevados aqui. Quando ele comenta isso aqui, vai cair na questão que todos os dons estão dentro de nós. Todas as capacidades a serem desenvolvidas estão dentro de nós. Deus nos criou a todos com todas essas capacidades dentro de nós a serem desenvolvidas. Deus nos criou simples e ignorantes. Então, tudo que nós precisamos desenvolver está dentro de nós. Por isso que eles dizem, né, e os Espíritos dizem, todos os apóstolos dizem que Deus nos dá em abundância e Deus não tem predileções. Não há privilegiados. Nós temos tudo em nosso íntimo, mas precisamos desenvolver isso. Então, ele está falando de espíritos elevados aqui, se os espíritos se interessam ou não por isso. E os espíritos, por hoje estarem elevados, com um grau de perfeição muito acima do nosso, é porque eles trabalharam isso em muitas e muitas encarnações. E buscaram seu progresso em muitas e muitas encarnações, em diversos segmentos da vida, do pensamento, das artes, ora trabalhando numa atividade, ora trabalhando em outra, ou em várias encarnações em determinada atividade, em várias encarnações em outra atividade, até que ele consiga, com perfeição, esse ou aquele dom, essa ou aquela qualidade. Então, isso é dos espíritos superiores, espíritos elevados. E aí eles se interessam pelas artes nossas, eles se interessam quando eles percebem que nós estamos tentando progredir, que nós estamos buscando nos aprimorar. Aí eles se interessam para vir ajudar. Não é? Então, esse é dos espíritos elevados. E aí a segunda parte, ele vem aqui, segue aí, Gabi. Aqui ficou claro, gente? Tá tranquilo aqui?
Eu posso fazer uma pergunta, Luciano? Oi? Vamos lá. Oi? Pode fazer, Patrícia, depois eu pergunto. Então tá. É que é o seguinte, quando você falou, né, em relação ao progresso, igual fala no texto também, né, que eles avaliam o progresso, né, os espíritos, Sim. que não é a obra, não é a arte em si, é o progresso que eles estão avaliando. Isso. Aí eu fiquei pensando numa coisa, igual quando você citou o exemplo das músicas, né, de hoje em dia, das letras. Uhum. E assim, eu não sei se é uma característica nossa, né, de achar que no passado tudo era melhor, né? Mas assim, em termos de arte, principalmente nessa parte musical, né, se a gente for pensar na música clássica, né, e até hoje, caminhando até hoje, dá uma impressão que houve não um progresso, né, mas quase que um retrocesso. E aí eu fico pensando assim, duas questões, né, dois pontos. Se realmente houve esse retrocesso, ou se talvez, às vezes, a quantidade de espíritos hoje que estão, de alguma forma, começando a se expressar através da música está aumentando. No sentido, por exemplo, igual crianças, eu imagino um jardim de infância. Aquelas crianças que antes não conseguiam fazer nada e hoje fazem seus primeiros rabiscos, né? Uhum. Que não são bonitos, né? Que não são bonitos, não expressam nada, a não ser um progresso, uma capacidade de fazer. Então, assim, eu fiquei em dúvida em relação a isso, sabe? Será que você poderia esclarecer um pouquinho? Então, olha para você ver, esses espíritos que a gente vê, essa questão dessas músicas que a gente vê hoje, assim, de letras e até de ritmo, então, muito ruins, vulgares, né? Que a gente, às vezes, não gosta disso. Isso a gente pode analisar de duas questões. Às vezes são espíritos que estão realmente começando a se expressar, né? Como você está dizendo, crianças estão começando a fazer um desenho no caderno, mas o que a gente percebe é que a imensa maioria são espíritos ainda muito agarrados nas paixões lá de trás e que gostam dessa vulgaridade, dessa baixeza. Então, parece até uma questão que é muito mais ligada à vontade deles de desenvolverem dons de qualidade maior. E eles se entregam a essas paixões inferiores. E aí mostra o grau de despertamento espiritual deles. Então, sugere que esses espíritos têm um despertamento ainda muito aquém do que deveria. E eles vão se despertar um dia, mas hoje muitos deles atrapalham, né? Lu, Oi. nessa questão que a Patrícia está colocando também, a gente tem que analisar que no período planetário em que nós nos encontramos, de transição planetária, esses espíritos, muito ainda imperfeitos, ligados à matéria, estão reencarnando assim aos montes, né? Que nós estamos tendo as últimas oportunidades aqui nesse planeta de nos melhorarmos. Então, talvez essa questão que pareça que estamos retrocedendo seria devido à quantidade de espíritos imperfeitos que estariam encarnando, né? E aí dá a impressão que a gente está retrocedendo. Essa é uma influenciação, né, de espíritos muito imperfeitos ainda, que estão pelejando no nosso planeta de prova e expiação. Mas da mesma maneira que nós temos notícias de espíritos de Alcione, que é muito acima em termos de evolução do que a Terra, estão também começando a reencarnar aqui para alavancar esse progresso. Então, talvez hoje o que a gente acha que é uma arte boa também, se a gente comparar com planetas elevados, com espíritos elevados, eles vão falar, nossa, esses meninos estão começando a aprender o que é arte. Às vezes o que a gente considera que é espetacular, num mundo mais elevado, depende do referencial. Não vai ser nada espetacular. Às vezes é um rabisco. Às vezes a música a gente acha que é sublime, no mundo parece uma anedotazinha de criança. Né? Então, depende muito do referencial. E há muitas nuances Então, nisso aí.
né? E a gente também costuma focar só nas coisas ruins, não é? E foi muito bom você lembrar isso daí, da quantidade de espíritos superiores, mais evoluídos, que estão reencarnando para a melhoria do planeta, né? Sim. Porque o que que acontece? Quando a gente fica falando de espírito perfeito, que a gente está buscando a perfeição, que a gente quer melhorar, que nós vamos chegar a ser espíritos perfeitos, né? Com a perfeição relativa, que é a perfeição absoluta de Deus, mas nós vamos chegar a ser espírito perfeito, nós estamos falando o quê? Espíritos que despertaram esses dons que estão no íntimo e já despertaram completamente esses dons. Já conquistaram esses dons, essas qualidades que está no íntimo de cada um de nós. Então, esses são os espíritos perfeitos. Certinho? Vamos só finalizar aqui a questão, ô Gabi, só para uma frasezinha só aí. Concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados, mas falamos dos espíritos mais vulgares e que não se elevaram ainda acima das ideias terrestres. Para estes é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e eles podem admirar aquilo que vós mesmos admirais. Eu acho que muito é isso que acontece aqui, Patrícia. Às vezes, espíritos ainda muito imperfeitos, muito ligados às paixões, influenciam os que estão encarnados também muito imperfeitos ainda, e muito ligados às paixões inferiores, e aí vira uma mistura de ideias desses espíritos ainda atrasados, tanto no plano espiritual como espíritos atrasados aqui encarnados, e a gente vê essas expressões grotescas, vulgares, de artes que a gente costuma ver, né? E se a gente pegar em comparação, não, essa obra é sublime, mas se a gente pegar em outros níveis de arte, num mundo mais elevado, o que a gente chama de sublime, às vezes, são coisas bem aquém do que é sublime em outros planos mais elevados. E aqui eles falam lá que isso tudo se confunde num fim geral, mas é no fim geral quando tudo é perfeito. A perfeição, as qualidades muito apuradas, acaba se confundindo numa obra muito bonita, né? Isso para espíritos, para planetas avançados e elevados. Se a gente pensar na questão da nossa inferioridade, das nossas dificuldades enquanto planeta de prova e expiação, infelizmente essa confusão ocorre em nível muito, muito baixo. E aí a gente vê essas expressões que a gente vê hoje. Certinho? Beleza? Certinho, gente? Então, semana que vem a gente pega as 567, pode ser? E quem faz os atos após na próxima semana? Escolhe um aí, Vanessa. Ó, quem costuma já fazer aqui, né? Ivana, Gabi, Flávia. Agora que o Adilson está com o microfone ligado, eu sugiro o companheiro Adilson. Pode ser, Adilson? Pode, depois uma intimação dessa aí. Então, Adeus faz semana que vem. Certinho, Adeus? Tá bom, então. Obrigada, Adilson. Tá ótimo. Então, vamos lá? Vamos finalizar aí com a prece aí, gente? Então, vamos lá. Mas aí, então, Adilson, já que você vai fazer os atos após semana que vem, você já começa a esquentar essa semana. Então, vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, né, o dono da vida, agradecendo ao Mestre amado Jesus, as bênçãos recebidas aqui nesses momentos, mas só para lembrar que esse trabalho, esse estudo, ele é do grupo da prece, que momentaneamente estamos realizando os nossos lares. Então, pedir ao Mestre Jesus que possa iluminar ao mentor da casa, o irmão Dimas, e toda a sua equipe espiritual. Que possa iluminar também nossos mentores,
nosso anjo guardião. E agradecemos, Senhor, mais esse momento de estudo, né? Que possamos renovar os nossos conceitos, né? Enriquecer os nossos conhecimentos e que essas mensagens possam chegar até os nossos corações e que possa encontrar um campo fértil, possa dar muitos frutos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, todos os nossos familiares, encarnados, desencarnados. Abençoa essas semanas também que está iniciando. E com a tua graça, Senhor, possamos realizar, fazer tudo aquilo que estamos aprendendo nesses momentos, né? Possamos colocar em prática, Senhor. Que o Senhor nos abençoa e nos fortaleça, todos nós, encarnado, desencarnado, hoje e por todo sempre. Que assim esteja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Ondiara, será que você pode fazer um favor de falar para o Adilson onde que você parou nos Atos? Sim. Você leu 19:11 hoje, né? Que foi o estudo. Isso, foi 19:11. Agora é o Deus em Nós, Adilson, o próximo. Ah, você fez 19:11 todo, né? É a continuação agora, eu acho. É a continuação ainda do... Sim. Tá? É o Deus em Nós. Deus e nós. Assim seja. Beleza? Obrigada, Andy. Eu tô dizendo. Certo, Adilson? Ok. Um abraço, boa semana, Boa semana para todos. Gente, boa semana. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite a todos e uma boa semana para todos nós, com muita paz. Fátima, você também, com Deus. Tchau, gente. Boa Tchau, semana. Márcia. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Edilson, puxei para você, hein? Bem, Eu tô com saudade de te ver falando um pouco para nós. Que bom que você aceitou. eu fico esperando as pessoas manifestar, mas ficou todo mundo quieto, mas eu já sabia. Eu também dou a chance, mas depois eu falo, vamos pegar os mais velhos de casa, né, que estão mais desenvoltos, e aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui juntos. Vamos aprender. Com Deus, viu? Com Deus Uma boa também. semana. Eu também, Tchau.